Oiê, tudo bem? Eu sou Jennifer Cruz, professora de História, e essa é a nossa aula 2 sobre História do Brasil. Mas antes de eu falar do assunto efetivo desse vídeo, economia do açúcar, deixa eu te falar uma coisa antes. Para a gente poder falar dessa economia, é preciso destacar o seguinte: a Igreja Católica tinha objetivos muito claros aqui no Brasil colônia, mas é importante que a gente saiba que objetivos eram esses efetivamente. O contexto, você já sabe da nossa aula 1, as reformas religiosas que já vinham acontecendo. O que é a contra-reforma? É a reação da Igreja Católica a essas mudanças, é a tentativa de encontrar novos fiéis e novas maneiras de sobreviver a esse novo contexto. Diante disso, o que a Igreja Católica faz aqui no Brasil? Primeiro de tudo, tá? Ela promove o processo de catequese indígena. E o que é a catequese? A catequese é tornar o índio cristão através desse culto religioso. Outra coisa importante, haviam missões, reduções indígenas. O que são essas missões ou reduções? Eram exatamente quando as aldeias indígenas eram aprisionadas pela Igreja Católica. Ou melhor dizendo, é quando esses indígenas eram convidados a se tornar cristãos. Jennifer, mas o índio não era obrigado a se tornar cristão? Na verdade, era, mas a Igreja Católica dizia que não. Você tinha ali todo o seu livre-arbítrio, não precisava necessariamente ser católico. Mas na prática funcionava assim. Ou você ia para o aldeamento, você ia para a missão, para a redução, era catequizado, tornava-se cristão, ou você tinha que lidar com outro processo, a guerra justa. O que é a guerra justa? Beleza, uma galera aqui desse grupo indígena não aceitou se catequizar, guerra justa. Essa outra galera que aceitou vai para a missão religiosa, vai morar numa aldeia. Como é que funciona? Guerra justa era justificativa para escravizar o indígena. Sim, o índio no Brasil podia ser escravizado desde que houvesse a guerra justa. Em outras palavras, era preciso justificativa para poder escravizar esse cara. Como, por exemplo, antropofagia e canibalismo. Já ouviu falar? Antropofagia, um ritual que envolve se alimentar da carne humana, e canibalismo, a prática de ter exatamente a dieta humana sendo composta por carne de seres humanos. Bem, essas duas práticas, por exemplo, eram utilizadas pela Igreja Católica como uma justificativa para escravizar os indígenas. Então vamos lá. Na sua prova, cai a questão: não era possível escravizar o indígena no Brasil? Resposta: depende do contexto. No início do Brasil colonial, você podia escravizar, desde que fosse uma guerra justa. Qual era a ideia da igreja? O índio não pode ser escravizado porque ele tem que ser catequizado. E aí eu te pergunto, você acha que esse processo foi pacífico? Diga não, por favor. Muito obrigada. Não, esse processo não é pacífico. Você não vai querer simplesmente abandonar tudo que você vivenciou e acredita em troca de algo novo que você nunca viu. Ou melhor, algumas pessoas sim, outras não, mas a grande maioria vai ter uma grande resistência em relação à Igreja Católica. Mas existe outro fator bem importante. O que acontece com esses grupos aqui? Por que havia tanta rivalidade entre jesuítas e colonos? Os jesuítas querendo catequizar e os colonos querendo escravizar. Simples, necessidade de mão de obra. O que o índio ganhava dentro dessa aldeia, dentro dessa missão, dentro dessa redução? Ele ganhava roupas, ele ganhava comida e o seu pagamento era, acreditem se quiser, a fé. Você era cristianizado e esse era o seu pagamento. Era pelo menos isso que acontecia nesse contexto. Mas aí vem uma coisa curiosa, pensa comigo. Existem várias razões pelas quais os índios vão morrer. Resistência, conflitos intertribais, mas a principal, não havia barreira imunológica para uma série de doenças trazidas pelos europeus, como sarampo, varíola e outras também. Mas a consequência disso, os índios vão morrer em grande quantidade, por várias razões, principalmente por doenças. E em contrapartida, há uma grande necessidade de mão de obra. Como equilibrar esses dois interesses? A resposta vocês já devem saber. A resposta vai ser trazer pessoas negras da África para escravizarem aqui no Brasil e servirem como uma mão de obra. Diante de tudo isso, começa então o primeiro grande ciclo econômico do Brasil. Primeiro, Jennifer, calma, bebê.
teve o pau-brasil, mas ele não era o principal produto desse contexto. O grande destaque é para a economia do açúcar. Essa economia do açúcar você já deve saber que vai trazer grandes lucros. Inclusive o açúcar era chamado de ouro branco pelo seu alto valor no mercado e grande lucratividade. Coisas importantes, tá? O que te ajuda a entender o contexto? Por que o açúcar dá certo no Brasil? Primeiro de tudo, localização. Lá no Nordeste, mais precisamente no litoral nordestino, a gente vai ter um solo e um clima favorável para essa agricultura. Primeiro ponto. 2. A gente tinha também uma experiência no cultivo. Portugal já sabia como comercializar esse produto, qual era o ponto do açúcar, qual era o melhor solo, o melhor tempo, o melhor clima, enfim. Portugal tinha experiência, então já dava para saber aonde plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil. Terceiro fator importante, um alto mercado consumidor. Era um produto muito lucrativo dentro do mercado internacional. E além, é claro, resultados rápidos. Não era um processo assim tão exaustivo para você produzir açúcar. Tinha um resultado rápido. Cuidado com esse exaustivo, tá? Tô querendo falar de velocidade da produção. Diante de tudo isso, vamos para a cereja do bolo. Como o açúcar dá certo no Brasil? Meus anjos, simples. A gente tem a participação de nada mais, nada menos do que a Holanda. A Holanda vai ser a grande parceira econômica do Brasil e aí eu vou te dar o destaque para isso daqui, tá? Aonde a Holanda entra nessa produção? E essa é uma das maiores dúvidas que a gente tem. Primeiro, produção, transporte e refino. Jennifer, não encaixa, eu já li, já vi a aula e não entendi por quê. Amor, é simples, pensa comigo. Portugal não era um país que tinha tanto dinheiro assim naquele contexto para estar investindo no Brasil. Você já sabe disso, tanto que eu te falei da capitania hereditária. Mas a segunda razão, a Holanda ganhava em termos de monopólio comercial. Ela investia no refino, na produção desse açúcar e em contrapartida comprava esse produto muito barato de Portugal. Ou seja, ela era muito privilegiada com essa economia. Diante disso, qual é outro fator que a gente vai ter? A economia do açúcar, ela se baseava no sistema de plantation. Como é que funcionava? Latifúndio, grande propriedade de terra. Monocultura, um único produto sendo plantado. Agroexportação, é um produto para ser exportado para fora. E mão de obra escravizada, ou seja, usa uma larga mão de obra. Diante de todos esses fatores, produzir açúcar precisa de alguns investimentos, como por exemplo, quem vai ser essa mão de obra escravizada? Comprar escravo não é barato. Aonde a gente vai ter esse açúcar sendo produzido? No engenho. E produzir o engenho também não é barato. Quem é que vai ajudar com esse investimento? A Holanda. Então a Holanda é uma parceira econômica de Portugal, mas ainda assim Portugal continua tendo privilégios comerciais por conta do pacto colonial. Tudo bem? Respira, porque agora eu vou te falar de uma outra coisa importante. O que é o engenho dentro dessa produção? O engenho é onde o açúcar é produzido. Esse engenho, ele tem algumas partes que o compõem, beleza? São essas partes as seguintes. Primeiro, terra para plantio, que é nada mais, nada menos do que aquele latifúndio que eu já te falei, beleza? Segundo, a Casa Grande. Gilberto Freire, o grande escritor sobre isso, escreve um livro chamado Casa Grande e Senzala, no qual ele fala: aqui se desenvolve a sociedade colonial açucareira, beleza? O que é a Casa Grande? É onde o senhor vive, é onde o proprietário da terra vive, beleza? Senzala. Senzala é o local onde os escravos eram abrigados, onde eles dormiam e também onde eles tinham suas relações sociais, enfim. E uma coisa importante, tá? Essa senzala geralmente não tinha janela, só tinha porta. Isso é uma curiosidade bem interessante. E as pessoas não tinham cômodos dentro dessa senzala. Elas eram obrigadas a ficar todas no mesmo espaço. Terceiro, a capela representa a força da Igreja Católica dentro da colônia e detalhe, a necessidade que você tem da igreja para ter legitimidade. E por fim, a casa de engenho, que é onde o açúcar era produzido efetivamente. E aí uma curiosidade bem legal, tá? Essa casa de engenho, ela geralmente era composta aqui, ó, dentro desse engenho de um modo geral. O que é um engenho de um modo geral? É toda essa unidade produtiva.
A casa de engenho é onde especificamente o açúcar era produzido. E como é que funcionava? Casa grande, onde o senhor habita com a sua família, a senzala, onde os escravos residiam, a capela, que representa a força da Igreja Católica, e aqui você vê o moinho. Lembra que eu te falei dos holandeses? Produzir um moinho não era barato, porque você precisava que esse moinho girasse constantemente. Aí podia ser por força hidráulica, como está aqui no gráficozinho, podia ser por força de tração humana, um escravo ficava girando o dia inteiro, e podia ser de tração animal, mas de qualquer maneira não era barato. O açúcar, por sua vez, ele tinha uma fase de produção também. Como é que funcionava? Primeiro de tudo, era moída essa cana de açúcar. Esse caldo ia para uma casa de purgar, uma caldeira, casa das caldeiras, onde ele ficava ferventando até atingir um ponto. Depois ele ia para a casa de purgar e depois ele passava pelo processo de esfriamento, que é quando tornava-se o torrão de açúcar para ser triturado. Jennifer, desse processo inteiro, o que eu preciso saber mais? Amor, não é só o processo em si. Dentro dessa produção de açúcar, a gente tem os subprodutos. Por exemplo, os escravos perceberam que na medida em que essa cana de açúcar era fervida, evaporava um líquido que pingava em suas costas, dá origem, por exemplo, a pinga, a aguardente e um produto bem legal. No fundo do tacho ficava uma rapa que dá origem à rapadura, que você já deve ter ouvido falar também. Esses produtos que eu acabei de te citar, cachaça, rapadura, aguardente, são subprodutos. Ainda assim, é uma monocultura. Diante de tudo isso aqui, só falta a cereja do bolo e aquilo que o seu vestibular adora. Dentro de todo esse engenho, o que acontece? As relações sociais. De um modo geral, a gente pode definir que as relações são de 3 maneiras. Primeiro, é uma relação patriarcal. Dentro dessa sociedade colonial, o homem ele é a figura de poder. O que significa isso, tá? Ele é dono não somente da sua propriedade, da sua casa, dos seus escravos, mas de todos aqueles que o cercam. Patriarcal tem a ver com a ideia de que o homem é a figura de poder sempre. 2. A gente pode falar que é uma sociedade rural, porque todas as relações se desenvolvem no meio rural. E última característica, não menos importante, é uma sociedade escravista. Vários autores, em várias provas, aparece a seguinte frase: o escravo, ele é as mãos e os pés do senhor. O que significa isso? É uma sociedade escravista, ou seja, é dependente da mão de obra escrava, que deve ser em larga escala. Tem escravo dentro do engenho, da casa grande, da senzala. Todo esse espaço ele é dependente dessa mão de obra. Escravos domésticos, escravos mestres em alguma coisa, como mestre do açúcar, enfim. Ou seja, os escravos são extremamente importantes para o funcionamento dessa sociedade colonial. Toda essa economia do açúcar vai atingir o seu auge do século XVI até o século XVII. Depois disso é uma outra história e essa história eu te conto em uma próxima aula. Tchau, tchau!